Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro de exposição bíblica. Nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar a você algo sobre a identidade do pregador. Eu acredito que buscar essa identidade faz-se necessário e urgente, porque nós precisamos de uma reconstrução do papel do pregador, uma vez que a mesma se perdeu em nossos dias. É preciso que façamos a seguinte pergunta a nós mesmos e até mesmo a nossa congregação. Parafraseando as palavras do nosso Senhor Jesus, quem sou eu e quem dizem os homens que eu sou? Então eu acredito que reconstruir a identidade do pregador seja algo fundamental nos nossos dias. E diante disso eu quero trazer aqui alguns pontos para nós discutirmos sobre isso. Eu quero começar falando aquilo que o pregador não é. Eu quero trazer aqui o John Stott, no livro Perfil do Pregador. Ele fala um pouquinho da identidade do pregador. E uma das coisas que ele diz que o pregador não é o seguinte: o pregador não é um profeta, nos termos do Antigo Testamento. Ou seja, a palavra de Deus não vem mais aos homens hoje. Ela já veio para todos os homens. E agora são os homens que precisam ir até ela. Quando falamos que o pregador não é um profeta, nós estamos querendo dizer que o pregador ele não recebe mais revelações diretas da parte de Deus, como acontecia nos tempos do Antigo Testamento. Naquela época, o profeta recebia uma mensagem vinda direto da parte de Deus e logo em seguida ele entregava esta mensagem ao povo. Isso não acontece mais hoje com o pregador, tendo em vista que nós já temos o cânon bíblico fechado nos 66 livros que nós temos nas nossas Bíblias. Um segundo ponto que o pregador não é que o pregador não é também um apóstolo, nos termos do Novo Testamento. O paralelo entre apóstolos e profetas é justificado pelo fato de ambos terem recebido transmissões da revelação de Deus. Assim como os profetas receberam revelação direta da parte de Deus, através da inspiração do Espírito Santo, os apóstolos também estiveram sob inspiração do Espírito Santo e, portanto, receberam da parte de Deus revelações. Então, o apóstolo e o profeta, há sim um certo paralelo, sendo o profeta no Antigo Testamento e o apóstolo no Novo Testamento. Então, nesse sentido, o pregador não é nem um profeta e nem um apóstolo. Um terceiro ponto que nós precisamos também entender, que o pregador não é um falso profeta ou um falso apóstolo. Se nós dissermos que o pregador não é um profeta aos termos do Novo Testamento, nem um apóstolo nos termos do Novo Testamento, nós também precisamos entender que o pregador não é nem um falso profeta e nem um falso apóstolo. Há uma diferença entre o verdadeiro e o falso, claramente definida em Jeremias 23. Ali nos versículos 18 até o 22, Jeremias vai nos dizer que o verdadeiro profeta é alguém que esteve no conselho do Senhor e ouviu a palavra vinda do Senhor. Já os falsos profetas, eles falam das suas próprias visões, as visões do seu próprio coração e não o que eles ouviram ou receberam da boca do Senhor. Quero colocar aqui uma citação do John Stott, ainda no livro Perfil do Pregador, e vamos acompanhar essa citação. Embora não existam mais hoje, estritamente falando, profetas ou apóstolos, temo que haja falsos profetas e falsos apóstolos. Gente que fala as suas próprias palavras e não a palavra de Deus. Sua mensagem vem de suas próprias mentes. Gente que gosta de ventilar suas opiniões sobre religião, ética, teologia e política. Eles podem até seguir a tradição de introduzir seus sermões com um texto bíblico, mas o texto tem pouca ou nenhuma relação com a mensagem que se segue. E não há nenhuma tentativa de interpretar o texto dentro do seu contexto próprio. Nós vimos aí que o pregador não é um falso profeta e também não é um falso apóstolo. Além disso, o pregador não é um tagarela. Essa palavra tagarela
foi utilizada pelos filósofos ali no Areópago. Quando nós lemos Atos capítulo 17, é a discussão de Paulo com os filósofos gregos ali. E quando Paulo tocou no assunto da ressurreição, que poderia ser encontrada em Cristo Jesus, aqueles filósofos chamaram Paulo de um tagarela. A palavra ali é spermologos, que literalmente significa um catador de sementes. Ela era usada no sentido literal para descrever pássaros comendo um tanto de sementes. Então, o tagarela, nesse sentido, é aquela pessoa que repassa ideias, como se elas fossem mercadorias de segunda mão. Eles vão colhendo fragmentos e detalhes aonde encontram. E uma vez que fazem isso, seus sermões se tornam uma verdadeira colcha de retalhos, que é uma característica essencial do tagarela, exatamente juntar fragmentos de tudo aquilo que ele escuta por aí. O que faz dele uma pessoa que não é capaz de pensar por si só, que não reflete, que não rumina, que não medita e não estuda profundamente a palavra do Senhor. A opinião do tagarela, ela geralmente tem a ver com a última pessoa que ele ouviu ou a última pregação que ele teve acesso. Evidentemente, nós não estamos dizendo aqui que é errado nós citarmos ou até mesmo imitarmos homens piedosos, outros pregadores que pregam com fidelidade a palavra de Deus. O que nós estamos dizendo é que nós também precisamos seguir com o nosso próprio estudo das Escrituras, nossa própria meditação nas Escrituras e nos envolvermos. Afinal de contas, Jesus nos santifica pela palavra. E à medida que cada um de nós vamos nos envolvendo com as Escrituras, a gente vai sendo santificado por ela através da pessoa do Espírito Santo. Um outro ponto a respeito da identidade do pregador é que o pregador não é um animador ou um contador de histórias. Um erro fatal que acontece bastante nos nossos dias é quando o pregador pensa que o púlpito é o lugar ideal para ele contar histórias que animem ou motivem seus ouvintes. Evidentemente, nós podemos sim utilizar de ilustrações e caso a gente venha contar uma história que seja apenas para ilustrar uma verdade bíblica, mas que essa história não tome o espaço da proclamação pura e fiel do Evangelho. Um outro ponto que nós poderíamos pensar aqui sobre a identidade do pregador é que o pregador não é também um curandeiro ou um médico. Muitas vezes as pessoas acabam identificando na pessoa de alguns pregadores uma oportunidade de se verem libertas dos seus problemas, das suas enfermidades e das suas dificuldades. Na verdade, nós sabemos que vivemos num mundo caído e que problemas, enfermidades e dificuldades, de fato, fazem parte deste mundo que está fora do seu estado normal desde a queda do Éden. Portanto, nós precisamos nos atentar que o papel do pregador não é ser um curandeiro ou um médico. Quando o pregador assume essa postura ou este papel, ele acaba se tornando ídolo para a multidão que o segue e, consequentemente, acaba roubando a glória de Deus, o que não seria o ideal para o pregador, tendo em vista que o próprio Deus nos diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, meus queridos amigos, isso é o que o pregador não é. Mas talvez você deve estar se perguntando aí. Tudo bem, quem então de fato é o pregador? Eu quero trazer aqui algumas palavras que nós encontramos nas Escrituras para nós buscarmos uma compreensão mais clara a respeito da identidade do pregador. A primeira palavra que nós encontramos nas Escrituras que define quem é o pregador é a palavra despenseiro. Despenseiro. O despenseiro é o empregado de confiança que zela pela correta utilização dos bens de outra pessoa. O despenseiro era aquele que cuidava da despensa da casa. Ou, em outras palavras, ele era responsável pela alimentação daquelas pessoas que viviam naquela casa. Paulo utiliza esta palavra ali em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 1
e o 2. Eu quero ler isso aqui com você. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se espera dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Voltando aqui, nós vimos que Paulo começa o versículo 1 dando 2 nomes para o pregador. Ele usa a palavra ministro e a palavra despenseiro. A palavra ministro aí, ela poderia ser traduzida também como servo ou até mesmo como escravo. Então Paulo, dizendo para a igreja em Corinto, ele afirma que a igreja deveria considerar a ele e os demais apóstolos como ministros de Cristo, como servos, como escravos de Cristo. Ou seja, não deviam ter um pensamento elevado a respeito da pessoa de Paulo e dos outros apóstolos. Logo em seguida, ele diz que eles também devem ser considerados como despenseiros, ou seja, como aqueles que são responsáveis por prover o alimento para aqueles que moram na casa. Repare que Paulo diz que os apóstolos são ministros de Cristo e são despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, qual é o alimento que o pregador tem a oferecer para a igreja? Os mistérios de Deus, que basicamente significa a revelação que Deus confiou aos homens e hoje é preservada aqui nas páginas das Escrituras. Algo interessante também que me chama a atenção quando leio esse texto é que Paulo diz o que Deus espera de seus pregadores. Ele diz aí no versículo 2 que Deus espera dos seus pregadores fidelidade. Muitas vezes nós confundimos e pensamos que Deus espera de nós quantidade, quando na verdade o que Deus espera dos seus despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, ou seja, que permaneçam proclamando ou servindo aquele alimento que o próprio Deus deixou para que o teu povo se alimentasse. Como diz as Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma segunda característica, uma segunda identidade do pregador que nós encontramos nas páginas das Escrituras é a palavra arauto. Nesse sentido, o pregador como arauto, ele é aquele que proclama a mensagem que o rei lhe enviou a proclamar. O conceito de arauto, ele basicamente é a maneira característica em todo o Novo Testamento de explicar como os pregadores proclamavam de forma contínua o evento de Cristo. Quando nós vamos para o dicionário de grego e nós vamos estudar ali o sentido da palavra kerix, que significa arauto, nós vemos lá que um arauto é um mensageiro que é revestido de autoridade pública, e o papel dele é transmitir mensagens oficiais dos reis, dos magistrados, dos príncipes, dos comandantes militares, ou até mesmo de alguma ordem ou convocação pública. Nesse sentido, o pregador como arauto, ele tem o papel de entregar a mensagem, e ao entregar essa mensagem, ele está representando o próprio Deus. Então, nós poderíamos entender que o pregador, como sendo um arauto do Senhor, um arauto de Cristo, ele é um representante oficial do próprio Deus. E quando ele está proclamando com fidelidade a palavra do Senhor, ali está um representante fiel de Deus e o próprio Deus está falando naquele momento. Uma terceira palavra que nós achamos no Novo Testamento que se refere ao pregador é a palavra embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Essa palavra utilizada para embaixador, que foi traduzida como embaixador na nossa Bíblia em português, ela vem do radical presbus, que quer dizer simplesmente um homem velho ou um ancião, uma pessoa madura. Mas ela passou a ser aplicada à dignidade e prestígio que era dada especialmente às pessoas mais velhas que exerciam o ofício de embaixador na época ali do Novo Testamento. Então, assim como o arauto, nesse sentido, o pregador é um embaixador de Cristo, ou seja, ele é um representante oficial do próprio Deus.
Então nós temos textos como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21, aonde o apóstolo Paulo utiliza essa palavra embaixador. Ele fala dessa palavra também em Efésios 6, versículo 20. Então, essas três palavras que nós encontramos no Novo Testamento, elas definem a identidade do pregador. O pregador é um ministro e despenseiro, o pregador também é um arauto que proclama a mensagem do rei, e o pregador também é um embaixador de Cristo. Nesse sentido, ele é um representante do próprio Deus quando está proclamando a sua palavra com fidelidade. Eu quero fechar aqui o nosso primeiro encontro com essa citação do William Carros, e ele diz o seguinte: não pela oportunidade de receber 40 ou 50 libras por ano, nem pelo título de reverendo, mas pela sua ascensão ao cargo mais valioso, mais honrado e mais glorioso do mundo, o cargo de embaixador do Senhor Jesus Cristo.